Que gostoso participar de um culto onde o nome do Senhor é adorado, é exaltado. Isso traz uma edificação para as nossas vidas, isso traz uma motivação para o nosso coração, para que a gente possa continuar firme, caminhando naquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje, meditamos aí nos nossos pequenos grupos, né? E eu quero já reforçar isso para você. Se você ainda não está num pequeno grupo, se envolva, fale com algumas pessoas aí que já estão em pequeno grupo e você participe de um, porque é precioso demais. Nós vamos, a partir do mês que vem agora, na outra semana, né? Nós já vamos começar um novo pequeno grupo aí, tem um pequeno grupo multiplicando, vai ser bênção demais, porque já é mais uma casa, mais um movimento acontecendo, mais pessoas se envolvendo. Isso é precioso demais, porque nós vivemos essa comunhão, essa unidade que nós temos tanto falado e vamos falar ao longo desse ano. Nós vamos experimentar isso de maneira muito especial a partir dos nossos encontros nos pequenos grupos. Nas casas onde, ao sentar e ao redor da mesa, nós podemos compartilhar o pão e a palavra do Senhor e vamos poder edificar uns aos outros. Isso tem sido precioso demais nesse nosso tempo e no tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer ainda muito mais no nosso meio do que o que a gente já tem experimentado aqui. Você crê nisso? Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema trabalhadores. E no pequeno grupo dessa semana a gente falou um pouquinho disso, sobre sermos trabalhadores. E vamos reforçar isso, vamos ver alguns princípios importantes, alguns elementos, algumas características que um trabalhador precisa ter para desenvolver o seu chamado e a sua vida, né? Ao longo de obedecer o que o Senhor Jesus pede, solicita para que nós façamos para Ele. Interessante olhar para o Novo Testamento, e o Novo Testamento ajuda a gente a compreender isso. Que eu e você temos um propósito, temos uma missão como discípulos de Jesus. Temos um trabalho a realizar como discípulos de Jesus. E o Novo Testamento deixa isso muito claro para nós. Uma vez alcançados, precisamos alcançar novas pessoas. Não é verdade? Jesus nos convida para sermos cooperadores da obra dele, para sermos seus trabalhadores, para que o que ele começou há um pouco mais de 2000 anos atrás, não morra nessa geração. Para o que ele começou há pouco mais de 2000 anos atrás e que chega até nós, se perpetue pelas próximas gerações até que ele venha, até que ele volte, até que ele nos leve. E nós precisamos compreender isso, entender que temos um papel importante, algo importante a fazer, trabalho importante a realizar. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Interessante que Paulo também escreve isso lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele escreve aquela igreja de Corinto. E ele está falando um pouquinho ali sobre alguns movimentos que estavam acontecendo na igreja, que estavam promovendo aqui até algum tipo de divisões entre líderes. Uns dizendo, olha, eu sou de Apolo, outros dizendo, não, eu sou de Paulo. Tentando trazer algum tipo de informação ou de movimento, onde um não concordava com o outro em alguma coisa. Mas interessante o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 6 ao 9, acompanha aí comigo. Diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou melhor, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo falando, né? Eu plantei e Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega só tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, eu e você somos chamados a sermos cooperadores, trabalhadores. Cada um de nós vai ser recompensado de acordo com o nosso trabalho. E eu e você precisamos trabalhar para a obra do Senhor. Precisamos buscar isso no Senhor. Fica muito claro que o Senhor Jesus nos salvou, nos resgatou e nos entregou uma missão. E por isso nós precisamos trabalhar. E por Ele nós precisamos trabalhar. E agora nós vamos entrar no texto que é o texto base para a gente trabalhar nessa noite. O mesmo texto que estudamos no pequeno grupo. Mateus 9, do verso 35 ao verso 38. Abra aí a sua Bíblia. E nós vamos
ler juntos esse texto e explorar um pouquinho mais de algumas lições, de algumas características de um trabalhador que esse texto nos traz. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao versículo 38. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez obrigado por mais essa porção da Tua palavra. E mais uma vez nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar com muita liberdade aos nossos corações nessa noite. Que os nossos ouvidos estejam de fato atentos, abertos, para que possamos compreender, para que possamos aplicar nas nossas vidas e termos uma transformação vinda do Senhor. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Interessante a gente olhar para esse texto e Jesus está falando para os seus discípulos: olha, vocês precisam pedir e rogar ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. É interessante a gente olhar para isso, porque a gente tem tanto, e vocês já me ouviram falando disso algumas vezes, a gente tem tanto aquela coisa de sermos ovelhas do Senhor, e é verdade, somos ovelhas dele, mas uma vez alcançados, uma vez que ele nos transformou, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos que sair dessa condição de ovelhas indefesas, para trabalhadores que trabalham e que realizam a sua obra sobre a autoridade do Senhor Jesus. Já aprendemos isso quando estudamos, por exemplo, Mateus 28, que a gente sabe que a autoridade não é nossa, a força não é nossa, mas a força é do Senhor. E por isso que nós encaramos a missão, por isso que nós aceitamos esse trabalho de produzirmos algo para o Senhor, de trabalharmos na vinha, na obra, na seara que é do Senhor e não nossa. Porque a força é dele e o trabalho é dele. Então a gente entende que a gente sai daquela situação, né, ou daquele momento de ovelha, somos transformados, restaurados, continuamos ovelhas, mas ovelhas trabalhadoras, ovelhas que carregam em si uma missão extremamente importante. E a partir desse texto, nós vamos abordar algumas características que podemos aprender e extrair desse texto, que são características de um bom trabalhador, de alguém que desempenha bem o seu papel como um trabalhador do reino. E o primeiro ponto, e a primeira característica que eu quero destacar aqui é proatividade. Um trabalhador precisa ser proativo naquilo que ele faz. Olha o que você vê aí no versículo 35, na parte A especial do versículo 35, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. E o texto vai continuar dizendo: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Sabe, um trabalhador precisa ser proativo naquilo que faz. Um trabalhador precisa ir além daquilo que é pedido para ele. Precisa oferecer algo mais. Precisa desenvolver oportunidades. Precisa demonstrar o seu interesse pelo trabalho que está realizando. Como é precioso para alguém que é o empregador, ou para alguém que é o patrão, ou para a empresa, quando recebe alguém no seu trabalho, e alguém que vai muito além daquilo que é pedido para ele fazer. Alguém que enxerga as coisas ao redor, alguém que se coloca à disposição para trabalhar. Essa pessoa sempre se destaca, muito mais do que aquele que, tá bom, vai lá, faz o seu trabalhinho, está fazendo o trabalho dele, mas nunca vai além disso. Quando a gente olha para Jesus, a gente consegue perceber que Jesus fez isso. Jesus foi além, Jesus foi muito além do que ele veio para fazer. Que ele veio para ser o salvador do mundo, não é verdade? Ele podia ter vindo, morrido, ressuscitado e estava tudo certo. Tinha cumprido a missão dele, não tinha? Mas olha que interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para o texto de João 3,16, que é o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo, vamos falar junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Interessante que o texto diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que Jesus que mandou o seu Filho para curar, para sair visitando as pessoas, para expulsar os demônios. O texto falou isso? Não. Mas Jesus fez tudo isso. Na sua missão, na sua caminhada, Jesus fez tudo isso. Ele sabia qual era o objetivo dele. Ele sabia qual era o alvo dele. Ele sabia qual era a missão dele. Mas ele sabia que ele podia fazer muito mais. Ele podia abençoar. Ele tinha muito mais potencial, né? Claro, nós estamos falando de Jesus. Mas a gente precisa aplicar para nós. Ele tinha muito mais a oferecer. Ele podia ser muito mais útil naquele momento, naquele período que ele estava vivendo. Ontem na juventude, quando a gente falou um pouquinho para eles, a gente falou disso. Se você olhar, abrir o Evangelho de Lucas, você não precisa fazer isso agora, fica como dever de casa para você essa semana. Dá uma folhada no Evangelho de Lucas e tenta encontrar ali quantas vezes aparece a expressão e Jesus seguia para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, indo para Jerusalém, e você vai ver essa frase várias vezes se repetindo ao longo do texto do Evangelho de Lucas, por exemplo. Porque Jesus tinha uma missão clara, e essa missão ia ser consolidada, consumada, onde? Em Jerusalém. Foi lá que ele foi preso, foi lá que ele foi crucificado. Tudo se consumava ali. Mas Jesus não se resumiu a ir para Jerusalém. Jesus não se limitou a ir para Jerusalém. Jesus poderia muito bem ter esperado e falar assim, olha, o Pai já me falou mais ou menos quando é o tempo, eu vou ficar aqui, né? Em Nazaré, eu vou ficar aqui na Galileia, e vou ficar de boa, né? Vou sentar, ligar a TV, assistir uma série boa, que está sendo sempre série nova para assistir. Aí quando der a hora de eu ir para Jerusalém, eu vou para Jerusalém, né? E aí resolvo minha parada lá, cumpro o meu objetivo. Jesus não fez isso. Jesus aproveitou todas as oportunidades. Jesus não ficou sentado esperando, assim como eu e você não podemos ficar sentados esperando algo acontecer. Um trabalhador precisa ser proativo. O texto fala que Jesus ia passando por todas as cidades. O exercício que eu queria que você fizesse é por onde você tem passado. Se fosse o relato da sua história, seria como? O Caleb, enquanto passava pelas escolas que ele estudou, enquanto passava pelos endereços que ele morou, enquanto passava pelas empresas que ele trabalhou, enquanto passava pelas pessoas com as quais ele se relacionou, entende? Enquanto eu vou caminhando na minha vida, eu preciso compreender que eu preciso cumprir o trabalho, ou realizar o trabalho que o Senhor Jesus espera de mim, com proatividade. Eu não posso ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Deus colocou sobre você habilidades, dons, talentos, oportunidades. E Jesus ia passando, ia resolvendo tudo. Jesus ia passando, ia anunciando o Evangelho do Reino. Jesus ia passando, ia curando os enfermos. Nós vamos dizer um pouquinho mais sobre isso depois. Mas Jesus não ficou esperando, Jesus foi proativo naquilo que ele fez. Como trabalhador do Reino, o que Jesus espera de você e de mim é que a gente não fique sentado nesse banco, nessa cadeira. Não tem mais banco, agora é cadeira aqui. Nessa cadeira, sentado, domingo após domingo, esperando que as coisas aconteçam. Eu até venho todo domingo na igreja, eu participo de algumas coisas, mas estou aí. Não faço nada muito além disso. Vivo uma vida, né? Mais ou menos. O que Jesus espera de mim e de você, que nós sejamos de fato proativos, como trabalhadores do reino. Que a gente crie oportunidades. Que a gente não fique esperando elas aparecerem, mas que a gente mesmo provoque as oportunidades por onde nós estamos passando. E fique esse exercício, avalie. Os locais por onde você passa, recebem alguma influência sua, como um trabalhador do reino? Os locais por onde você passa, tem algum tipo de coisa, ou tem algo para contar sobre você, e sobre o seu tempo ali? Quando as pessoas lembrarem de você, ou quando as pessoas estão lembrando de você por onde você já passou, o que elas estão falando? Qual foi o impacto que você causou naquele ambiente, naquele lugar e naquelas vidas nas quais você estava? E se não aconteceu até agora, eu tenho uma boa notícia para você. Dá para começar hoje.
Você pode começar hoje. Se você não foi proativo até hoje, você pode começar hoje em nome de Jesus, porque Ele vai capacitar você, e Ele vai levar você a produzir, e produzir muito, e trabalhar muito para o reino e para a obra do Senhor. Mas tem uma segunda característica que um bom trabalhador precisa desenvolver a partir desse texto. A parte B desse mesmo versículo que nós lemos, fala sobre ter disposição para suprir as demandas que nós encontramos. Olha o que diz a parte B. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Todo patrão gosta de, além de você ser proativo, você ir além das suas atribuições. Você poder desenvolver algo mais do que você simplesmente foi contratado para fazer. Muitos de nós têm muita facilidade de entrar num ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente e apontar o que está faltando, né? Apontar as necessidades, apontar os erros, apontar as coisas que podiam ser melhores. Com muita facilidade a gente faz isso. Mas muito pouco, ou muitos poucos de nós se colocam à disposição para fazer parte da solução daquilo. Apontar o erro é fácil. Dizer assim, olha, eu vi que está fora do lugar aquilo ali, ó. Deixa comigo, eu vou resolver aquilo lá. Ou, é o fulano que é responsável, eu falo com ele, eu quero ajudar ele naquilo que ele vai fazer. Como a gente precisa ter disposição para suprir essas demandas encontradas. Muitas vezes, eu já ouvi a seguinte frase, não, mas eu não ganho para fazer isso. Vou fazer o meu. O Caleb que fala, vou pegar você hoje, tá, Caleb? Ficou mais pertinho de mim aqui, de referência. Eu vou fazer o meu. O Caleb que faça a parte dele. Eu não ganho para fazer o que ele faz. Eu ganho para fazer o que eu faço. No reino de Deus não pode ser assim. No reino de Deus nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ter disposição para fazer além do que aquilo que a gente acha que pode fazer. E Jesus fez isso. Além dele caminhar por todos os lugares, ele realizava coisas que eram demandas que ele encontrava ali. E ele trazia para si a responsabilidade porque ele sabia que ele podia fazer isso. Nós, como trabalhadores, precisamos ir além, porque senão nós vamos ser meros cumpridores de tarefa. Jesus não chamou a gente para ser mero cumpridor de tarefa. Ele mesmo ajudou a gente a entender isso e ajuda a gente a entender isso. Relato de Lucas, capítulo 17. Jesus está ali ensinando os seus discípulos sobre fé, sobre o dever que cada um devia ter. E a partir do versículo 7 do capítulo 17 de Lucas, o texto diz assim, Jesus dizendo para eles, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavra dura de Jesus, mas não é minha. É de quem? É de Jesus. Para mim e para você. Para mim e para você. Você está fazendo a sua parte? Ótimo. Não faz mais que sua obrigação. Mas você pode ir além. Você pode oferecer mais para o Senhor. Você pode ficar atento às situações ao seu redor. Você pode observar as necessidades ao seu redor e se colocar como aquele que ajuda, se dispor a participar daquela obra, se dispor a participar daquele movimento. Jesus nunca chamou, ou Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Você já tem alguma referência, lembra de alguma referência na palavra de Deus, onde Deus chama pessoas desocupadas? Eu estava tentando compreender isso, lembrar, e me veio uma coisa na mente. Até anotei para compartilhar com vocês. Mas eu cheguei à conclusão de que não eram pessoas desocupadas. Você lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Que os que começaram cedo, e depois às 9 horas, depois o patrão saiu, depois chamou alguns que estavam ali parados, sem trabalhar, depois mais tarde outros.
Aqueles homens trabalhadores, mesmo os que foram trabalhar mais tarde, não eram pessoas desocupadas. Eles estavam ali no lugar de trabalho, esperando alguém que pudesse os chamá-los para trabalhar. Eles não estavam, como eu falei, eles não estavam em casa, né? Assistindo Netflix, assistindo a última série, né? Esperando o telefone tocar. Ó, tem um trabalho para você. Não. Eles tinham disposição para trabalhar. Eles estavam lá no lugar onde se contrata trabalhadores. Eles queriam trabalhar. Estava faltando o quê? Oportunidade. Tanto que o texto diz, ó, o que vocês estão fazendo aqui? A gente está aqui, a gente está esperando, mas ninguém até agora chamou a gente para trabalhar. Mas nós estamos dispostos a trabalhar. Tanto é que eles vão. Talvez você não esteja ainda trabalhando, mas a pergunta é, existe disposição no seu coração? Você está disposto a fazer o que for preciso fazer? Se Deus talvez não esteja te chamando, é porque Ele não está encontrando disposição no seu coração. Ele não vai chamar pessoas que não têm interesse em trabalhar. Ele vai chamar pessoas interessadas em trabalhar, mesmo que ainda não estejam trabalhando, mas que o coração se move para o trabalho. Como está a tua disposição para trabalhar no reino? Você é daquele que gosta de só usufruir do trabalho dos outros? Você é daquele que gosta de usufruir do resultado do que é feito onde você está? Ou você de fato está disposto a colocar a mão na massa? A ser resposta para as necessidades? A ser resposta para o anseio? A ser resposta para tudo que precisa ser feito e realizado? Qual é a motivação do seu coração? Como você está? Quais são as suas disposições? Ou qual é a sua disposição? Quantos apelos mais chamando você para trabalhar você vai deixar passar? Inclusive aqui no nosso meio nós temos feito. Nós precisamos muito de pessoas para se envolver no ministério infantil. E eu tenho repetido isso. E nós temos muitas pessoas que ainda não se envolveram em nada para se envolver. Muitas pessoas mais jovens que podem servir, que podem aprender. E por que não se envolver? Quantos apelos mais você vai deixar passar? Tantas coisas que poderiam ser feitas, tantos ministérios que poderiam ser desenvolvidos, mas falta trabalhadores. Nós vamos falar um pouquinho no final disso, mas aquela oração que Jesus fala para os discípulos fazer, ela é uma oração que eu faço todos os dias, dizendo: Senhor, manda trabalhadores para nós. Não precisamos mais de consumidores, nós queremos trabalhadores, gente disposta a servir. E eu creio que Deus está mandando, e eu creio que Deus vai continuar mandando, porque a obra é dele, não é minha, não é nossa, a obra é do Senhor. Amém? Você crê nisso? Mas tem uma última característica, não quer dizer que a gente vai abordar todas, mas das que eu destaquei, tem mais uma característica de um bom trabalhador que a gente pode trazer nesse texto que Jesus fala, nesses poucos versículos que são relatados aqui no Evangelho de Mateus. Enxergar as pessoas ao redor e ajudar em suas necessidades. Essa é uma característica de um trabalhador do reino, precisa enxergar as pessoas ao redor e ajudar nas suas necessidades. Olha o versículo 36. O texto diz que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus enxergava a necessidade das pessoas. E aqui eu vou reforçar uma coisa que eu falei lá no comecinho. Quem eram as ovelhas sem pastor? Eram aqueles discípulos que estavam com Jesus? Ou eram aquelas pessoas lá fora, que estavam sofrendo, necessitadas? Quem está no papel de ovelha aqui? Nós? Ou aquelas pessoas de fora? Nós temos que ter esse olhar que Jesus tem. Nós precisamos enxergar as pessoas, enxergar as necessidades que elas têm. Jesus enxergava a dor, Jesus enxergava a necessidade, Jesus enxergava o sofrimento no coração daquelas pessoas. Interessante que hoje, quando a gente fala de trabalho, existe uma palavra que acaba regendo essas nossas relações de trabalho, que é uma palavra chamada competitividade.
É tudo muito competitivo. Essa coisa de olhar para o outro não faz parte desse movimento. Porque se eu for olhar para o Caleb e ajudar ele nas necessidades dele, eu deixo de fazer o meu e ele vai embora e eu fico para trás. Arrisca até ele tomar o meu lugar, a minha posição na minha empresa, no meu trabalho. Imagina ele que se vire. O problema dele, eu até enxergo que ele está tendo dificuldade para realizar uma coisa. Mas deixa ele se virar. Eu tive que aprender, não tive? O mundo é assim. Cada um por si. É um mundo competitivo. Eu preciso olhar para a necessidade do meu irmão. Eu preciso ajudar o meu irmão no reino de Deus, trabalhador do reino de Deus. Trabalha em unidade, trabalha em comunhão. Não faz a sua parte simplesmente. Faz a sua parte e ajuda o outro. A gente tem que olhar muito mais para o outro do que para nós mesmos, não é verdade? Auxiliar muito mais o irmão naquilo que ele está precisando. E é isso que Jesus ensina a gente a fazer. Nós precisamos estar atento a tudo o que acontece ao nosso redor, dentro de casa, aqui dentro desse lugar que nós chamamos de igreja, de corpo de Cristo, que hoje nós vivemos em unidade, em comunhão, como irmãos, filhos de um mesmo Pai. Precisamos começar aqui dentro esse movimento. E expandir esse olhar aí para fora, porque as pessoas estão aí fora, aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, e eu e você somos a resposta para elas. Eu e você podemos auxiliá-las nas suas necessidades. E Jesus fazia isso. Voltando um pouquinho no texto, no versículo do ponto anterior, parte B do versículo 35 diz: Jesus ia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Você já parou para pensar por que está escrito, parece que é a mesma coisa, né? Enfermidade e doença é a mesma coisa? Não parece para nós ser a mesma coisa? Mas quando você olha a origem dessa palavra, lá no grego, doença está ligada a uma palavra que tem a ver com indisposição de mente, com algo mais assintomático, mais psicossomático, doenças da alma, doenças emocionais. Jesus enxergava isso nas pessoas. E enfermidades, o termo no grego está muito mais ligado à coisa do corpo, a um corpo fragilizado, um corpo doente. Ou seja, Jesus ajudava a curar o corpo, mas também ajudava a curar a alma, o espírito, o emocional daquelas pessoas, porque se dispunha a ajudar, porque enxergava além do que os olhos podiam ver. Eu e você precisamos aprender com Jesus como trabalhadores. Eu preciso olhar para quem está ao meu redor, ajudar nas suas necessidades básicas, sim, mas eu preciso perguntar: e aí, como é que está seu coração? O que está afligindo a sua alma? Deixa eu orar com você. Olha, deixa eu pegar na sua mão e deixa eu atravessar esse vale de sombra e morte com você. Deixa eu caminhar com você nesse período difícil da sua vida. Eu e você precisamos estar atentos a essas necessidades. Jesus fazia isso com muita facilidade. E por isso Jesus está dizendo: olha, vocês estão percebendo o que eu estou vendo? Agora cabe a vocês. Vocês estão vendo que tem muita coisa para fazer. A colheita é grande, a seara é grande, o mundo é grande demais, as pessoas são muitas, mas gente disposta para trabalhar é muito pouco. Vocês estão a fim de trabalhar comigo? Então venham, e além de vir, vamos orar, vamos interceder para o Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Não é para a nossa igreja, trabalhadores para a IBV, não, trabalhadores para a seara do Senhor. Isso aqui é só um campo nosso, isso aqui é só um campo do Senhor onde nós estamos. É como aquela floresta, né? E eu gosto de falar de floresta porque eu ainda de vez em quando faço um trabalhinho para uma empresa aí, que eu tenho que avaliar as florestas deles. E na floresta eles chamam de talhões, tem os talhões de mata, né? Que são florestas ali, árvores mais ou menos da mesma idade, que foram plantadas no mesmo tempo. Nós aqui somos um mero talhão, uma mera parte, uma parte só da colheita da seara ou do campo que o Senhor tem. Por isso eu e você precisamos chamar
clamar, nos dispor, mas dizer: Senhor, manda mais trabalhadores, porque esse campo vai crescer. Porque nós estamos olhando ao redor, e as pessoas ao nosso redor continuam aflitas, desamparadas, continuam perdidas, como ovelhas sem pastor. E nós somos poucos para atender tudo o que vai acontecer aqui, Senhor. Nós estamos prontos para trabalhar. Nós estamos prontos para obedecer. Nós estamos prontos para servir. Mas que o Senhor use a minha vida e que o Senhor mande mais pessoas, porque nós não vamos rejeitar essas pessoas, não. Nós vamos acolher, nós vamos aprender juntos, nós vamos ensinar essas pessoas para que elas também sejam trabalhadores do Senhor. Mande pessoas que são muito mais capacitadas que nós. Mande pessoas que têm outras habilidades além das nossas. Mande pessoas que têm muito mais conhecimento do que o nosso. Mas nós vamos unir tudo isso para servir, porque todos nós vamos nos resumir a ser trabalhadores da tua obra, da tua seara. Amém? Você crê nisso? Para a gente concluir, essa oração, esse chamado do Senhor, precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. E o meu desafio para você, o meu convite para você, é que você também, além de se colocar como um trabalhador, que você se coloque como um intercessor. Que você diga: Senhor, eu vou me comprometer a orar diariamente por trabalhadores. Eu vou me comprometer a orar diariamente por gente disposta a servir. Eu vou orar diariamente por gente que seja proativa, que tenha disposição para criar oportunidades para servir ao Senhor. Eu vou orar, eu vou colocar-me à disposição, mas para que eu e aqueles que estão comigo possamos ir além daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Queremos ser aqueles servos que vão além do meramente esperado. Queremos fazer muito mais, porque a obra é tua e o poder é do Senhor. E nós queremos, Pai, enxergar todas as necessidades ao nosso redor. Esse é o meu convite para você. Convite para que você de fato possa desenvolver. Você vai lembrar comigo da parábola dos talentos. E talvez uma das coisas que impeça você é assim: mas eu sei tão pouco, eu posso tão pouco, o meu tempo é tão curto, é tão pequeno. Mas se você lembrar das parábolas do talento, que está lá, dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, você vai lembrar que o Senhor disse assim: aquele que foi fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Não tem problema se o que você acha que pode fazer é pouco. Ofereça isso ao Senhor. Trabalhe com o pouco que o Senhor tem na sua mão, ou colocou na sua mão. Porque quando você começar a desenvolver esse pouco, vai ficar muito pouco na minha frase, mas eu vou falar. Quando você começar a desenvolver esse pouco, pouco a pouco, Ele vai te colocando sobre o muito. Quando você oferecer o pouco que você tem, devagarzinho, você vai descobrindo que pode ser mais e pode fazer mais, porque o Senhor vai usar a sua vida para honra e glória do nome dEle. Amém? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a colocar a sua vida agora diante do Senhor. E dizer: Senhor, eu quero deixar de lado tudo que tem atrapalhado a minha disposição em servir. E quero obedecer ao teu chamado. Eu quero ser resposta a essa oração que o Senhor fez há mais de 2000 anos atrás. E eu quero ser resposta a essa oração que aqueles discípulos começaram a fazer há mais de 2000 anos atrás. Para que o Senhor da seara envie trabalhadores. E Ele está enviando você. Está chamando você, está chamando a mim. Diga: Senhor, eu quero ser resposta. Eu quero ser um trabalhador. E não só trabalhar. Eu quero também interceder por mais trabalhadores. Multiplicar esse número de trabalhadores. Compartilhar o que eu tenho aprendido.
para que outros também se envolvam e possam também compreender esse chamado do Senhor. Senhor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha rotina, talvez eu fique difícil de encontrar onde e o que eu posso fazer. Mas eu clamo ao Senhor que o Senhor me mostre a menor coisa, mesmo que seja a menor situação, o menor serviço, a menor oportunidade, eu quero aproveitar. Porque eu sei que quando eu começar a me entregar para o Senhor vai abrir portas para que muito mais possa ser feito através da minha vida. Então me usa, Senhor. Independente da minha condição, independente daquilo que eu acho que tenho de capacidade, me usa, Senhor. Me usa para o louvor da Tua glória.